Tem algum aspecto desse livro, Não Apresse o Rio, Ele Corre Sozinho, que mais chamou a atenção para você? Ou se você pudesse fazer um resumo rápido do que foi ter lido e trabalhado com esse livro ao longo desse ano, o que você diria para você? Como isso mexeu com você? Olha, eu tenho até 7 horas da noite, tá tudo bem, tá? Vou começar, então. Vamos lá. Tava deixando a vez porque eu já falei muito, mas eu vou começar. É um livro que, assim, cada leitura era uma reflexão, né? Eu acho que aquilo que você traz, Vi, que é um livro que realmente eu posso abrir, ler, e aquilo me trazer uma reflexão, ele é esse livro, né? Nossa, tem muita coisa. Essas conversas internas que ela faz com ela, eu me identifiquei demais, demais, né? E para mim tem feito muito sentido, né? De às vezes está acontecendo alguma coisa e eu paro e falo, ah, peraí, para que que eu estou fazendo isso? De quem que é isso? Até tem uma parte, eu estava tentando achar para falar, não consegui achar, que ela fala que ela vai colocar histórias, daí fala assim, mas você já colocou muitas histórias. Ela fala, mas quem é que tá falando? Eu. Eu quem? Eu que mando, eu que crio as regras. Ela fala, então eu vou colocar outra história. Tipo, dane-se esse eu, porque é o que eu quero, né? Mas não é no sentido do vou ser teimosa ou vou fazer só do meu jeito e pronto, acabou. Mas é mais no sentido do que eu estou sentindo e como eu vou fazer, né? Então, para mim, nossa, fez muito sentido. Agora, uma frase dela que eu repito muito, 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 e que eu acho que está mais lá para o início do livro, é quando ela está falando do filho dela, daí ela fala assim, o meu filho, daí ela coloca entre parênteses, o meu não, ele dele, né? Isso para mim fez muito sentido, porque lá atrás, quando eu fiz o Vipassana, uma das coisas que mais me pegou é quando a gente foi trabalhar o apego, o não apego, na verdade, e eu ficava assim, mas como eu posso não falar o meu filho? Porque o meu filho é apego, né? Então, como que eu posso falar, não, não é meu filho? Como que eu posso falar, não amo meu filho, né? No sentido assim, de meu. E daí aqui fez muito sentido para mim, né? Que não é meu, ele é dele, mas eu o amo. E daí até teve uma vez que eu coloquei essa frase lá no grupo de estudos que eu frequento lá, do centro, e a professora, né, ela pegou e virou e falou assim, até os 18 anos, a gente como mãe e pai, tem a responsabilidade e a obrigação de ajudar essa pessoa, a criar essa pessoa, a dar valores, a dar, né, valores, moral e tudo mais para essa pessoa. Depois disso é só o amor, né? Então deixa de ser meu, é o amor. O que a gente tem é o vínculo de amor e não um vínculo mais de meu, de posse, né? Então para mim fez muito sentido, não só com filho, em geral. As duas características, não. Os dois exemplos que você citou, eles falam de uma questão de controle, tudo bem? Porque, assim, existe alguém, alguma coisa, uma instância psíquica, né, que habita o meu ser e que diz para mim até onde eu devo ir, como eu devo fazer. Vamos pensar juntos assim, tá? E a outra é que, assim, está envolvida com a questão de que, se fui eu que gerei, entre aspas, ele é meu. Se é este moço, esta moça, é assim, eles vieram daqui de dentro, eu os adotei, que eu sei que não é o caso, é assim, são meus filhos, tá bom, ótimo, então, porque estão sobre a minha responsabilidade e tutela, perfeito. Mas veja que coisa significativa. Também quando eu digo assim, tem que ser do jeito que tem que ser, vai ter que estar envolvido um padrão no jeito de execução do que esteja acontecendo. Então tá, a casa tem que ser limpa desta maneira, o quintal tem que ser lavado desta forma. Então, assim, é só isso que é o adequado e o melhor. E você mesma, carinhosamente falando, disse que assim ele faz bem quando ele está a fim de fazer. É que talvez os tempos do querer fazer sejam diferentes dos meus.
Mas como eu estou limpando a casa, hipoteticamente falando agora, então a casa tem que ficar limpa neste momento e do jeito que eu quero. E como ela é minha, desculpe, tem que ser do jeito que é o mais adequado, que quem manda aqui sou eu, o que comprei, o que paguei, papá, 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 hipoteticamente falando. Isso para qualquer um de nós, tá? Então, quando a gente pensa, tá, mas qual é de verdade o grau de responsabilidade, de motivação, de querer, de precisar ou de necessidade que o outro tem em termos de autonomia? Porque se não é respeitado no bom sentido, um acordo, olha, nem que seja isso, a gente está cuidando desse departamento nesse momento, departamento de limpeza. Podemos todos nós estar envolvidos para isso, para que todo mundo faça o mais rápido possível, da melhor maneira, e todo mundo depois possa passar para outra atividade? É um acordo que pode ser feito. Agora, quando eu digo, não, esta é a hora que eu escolho para, por exemplo, fazer a limpeza, e todos têm que participar disso, está num grau de privação tanto meu como do outro. E a partir desse processo, eu vou fortalecendo o padrão que impera no meu ser. Como se na formação do superego, levando em consideração a estrutura do aparelho psíquico do Freud, a segunda instância do Freud, é assim, ele vai sendo construído exatamente dessa maneira. Como o id vai agindo, né? Quais são as leis morais, sociais, como é que as regras vão se apresentando e como é que eu vou criando o ego para poder dar força e vazão tanto para as forças instintivas como para as características para aquilo que tem que ser feito. Às vezes, eu agir além da regra como está dada me dá mais trabalho. Por quê? Porque eu tenho que explicar para mim mesma, não só para os outros, mas também para os outros, é assim, por que eu estou fazendo aquilo daquele jeito? Como se eu tivesse que dar a explicação o tempo inteiro. Mas a explicação, ela só é uma tentativa de se sentir confortável com a escolha que está sendo feita. Será que a única instância psíquica para poder me sentir bem comigo mesmo é através da razão? Eu não posso levar em consideração como eu me sinto. Veja, no discurso que você trouxe do que a Mary Stevens estava fazendo com ela mesma, é assim, vai num processo do que ela queria, do que ela estava sentindo. Por mais que a regra determinasse fosse, não, não, você tem que parar porque você já contou histórias demais, que era a instância psíquica dela, a qual ela estava envolvida no momento. Mas ela falou, não, eu vou ficar com aquilo que eu estou sentindo agora. Eu quero escrever mais uma história eu farei. Então, veja, não posso chegar num ponto de equilíbrio, aí cada um de nós trazendo isso para a sua realidade, num jeito que dá para poder lidar com esse o fluir tanto dos sentimentos como a questão da razão. Ah, eu sei que eu preciso, sei lá, limpar a casa, mas se eu não limpar hoje, vai acontecer alguma coisa? Será que eu vou deixar de existir? A casa vai cair só porque eu não passei um paninho hoje no chão? Ou, tá, não, dá para poder aguentar até amanhã porque eu varro, passo pano, organizo melhor amanhã do que a vontade que eu não estou sentindo nesse momento. E aí as coisas entram num outro eixo. Senão, todo dia eu levanto da mesma forma, faço as coisas da mesma maneira, eu vou lidando com as situações da mesma maneira como elas vão se apresentando. Eu não quero variáveis diferentes da minha existência. Só pode chover aquilo que é o ideal para mim, tá? O que a natureza precisa estar produzindo não importa. Tem que ser só o ideal para mim. Aliás, o bom é que nem chova, porque vai atrapalhar se eu tiver que sair. Mas eu estou esquecendo que eu sou só uma partícula dentro dessa natureza. E talvez a chuva seja muito mais importante do que o meu existir. E aí a gente brinca numa analogia. Comigo ou semigo, o universo continua acontecendo. Então, com a minha presença no universo, como eu vou facilitar o processo do universo, como energia maior do que a minha se manifestar, inclusive através de mim, por mim, e não para mim. Louco, né? Senti uns grilos aqui agora. Cri, 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 cri. Do que ele está Ô, falando Vitor, mesmo? Fala, fala, Vitor, fala. você deu um exemplo aí de limpar a casa, né? Hum, sim, Não, que sim, eu posso fazer isso amanhã, que pelo menos eu faço tudo de uma vez só e fica tudo certo. Eu sim. não tenho que fazer hoje se eu não estou afim. Isso, isso, E eu isso. faço isso automaticamente. Às vezes dá uma olhada, bom, tem um monte de coisa para fazer. Ai, mas hoje eu vou fazer o essencial. Amanhã eu acabo fazendo o que preciso, que eu quero fazer, né?
Mas isso é automaticamente, não é que eu penso assim, sabe? Hum. Isso está até em mim, E- automático, não é que eu penso, ah, eu devo fazer isso por causa disso, daquilo. tá, mas isso é bom ou é ruim para você? É bom, Por que que é bom? é porque eu me sinto bem fazendo assim. Tá. A vida flui melhor eu agindo dessa maneira do que se eu me obrigar a ter que fazer coisas. Sim, Tá. para mim, sim. E eu deixo de prejudicar o outro quando eu sigo a minha essência? Ou eu prejudico o outro de alguma maneira eu fazendo só aquilo que eu quero como eu quero? Não, não prejudico, eu tô contando de uma parte, né? Não, então, dessa parte. Essa É, parte não. tá. E isso Tá, tá, faz. tá, não tá legal assim. Então, pá, 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 pá. Ai, amanhã é dia de. É dia não, amanhã eu faço isso e deixo para amanhã e faço amanhã. Às vezes eu não estou muito afim também, eu vou fazer top no outro dia, depende. Não, Eu acho mas isso bom. então, e ficamos todos bem com isso? Então, eu, Dolores e quem mais mora aqui junto comigo fica bem nesse sentido. Sim, Então, perfeito. Então, você não precisa modificar essa perfeito, né? estrutura. Sim, porque para quem está aí envolvido junto com você, as coisas estão adequadas. Primeiro, porque Sim, você se respeita e leva você para as ações que você está fazendo, e quem esteja envolvido, né, ao redor também esteja sendo beneficiado com isso. Ok, tudo bem. É um exemplo. O que mais? E se não em relação a isso, que outras partes do livro chamaram a atenção? mas esse livro, assim, para mim, ele foi meio difícil de ler, Hum, que a gente falou até lá no começo, né? Estava falando uma coisa, de repente estava falando de outro em outro lugar, e, nossa, para mim foi assim meio confuso. Mas uma coisa assim que eu pensei, ver se eu vou saber me expressar. O negócio não é fazer ou não fazer alguma coisa. É aquilo que eu sinto. se eu vou fazer ou É não. isso? Oi? Se eu vou fazer ou não. É o que eu sinto se eu vou É, fazer ou não. Tá. Seja o que for. mais ou menos por aí. Sim, É sim, isso que eu senti, que eu não tenho que fazer nada, né? sim, sim, Tenho que, sim, eu só devo fazer aquilo quando eu sentir internamente a minha necessidade sim, e que isso vai ser bom para mim. sim, sim. E esse para Que às mim, vezes tanto faz se você fazer ou não fazer. sim. E esse para mim, lembrando que é por mim. Ou seja, onde todos que estejam envolvidos ao meu redor também estejam sendo levados em consideração. Eu me coloco, né, na situação a qual estou me programando. Ah, vou sair ou não vou? Ah, não vou. Tá, mas se eu não vou, eu já estou levando em consideração que eu não estou afim daquilo. Perfeito, ótimo. Mas isso vai causar um impacto e uma consequência nas pessoas que estão envolvidas. Mas é melhor este que seja verdadeiro do que se eu me obrigar a ir, falsamente falando, achando que eu quero ir quando eu não quero, tudo bem? E aí isso vai produzir um impacto mais negativo nas pessoas do que a minha ausência. Um exemplo, tudo bem? Estar de acordo com a sua verdade em termos de essência é melhor do que fazer só para achar que está agradando o outro. Tudo Uma bem? coisa que eu pensei também, não adianta você querer que as pessoas façam uma coisa se elas não estão no tempo delas, né? Que tudo tem um tempo para a pessoa. Tá bom. Não adianta eu querer empurrar o meu filho para ir na faculdade e se ele não quer. Pronto. Isso, com certeza. Que, Isso. aliás, eu quis muito e ele não quis. Então, então, E não foi. então, tudo bem. E aí, ok, porque é aquilo que ele precisa para ele naquele momento, e perfeito. Ninguém disse que única e exclusivamente a única forma de poder aprender algo seja através do meio acadêmico. A gente aprende um monte de coisas todos os dias na nossa existência. Tem muita gente por aí que não tem um curso de graduação que está muito melhor do que muita gente que está graduada. Sim, sim, sim. Tudo bem? Tudo bem. Que mais? Eu posso esperar até às 7 horas, não tem problema nenhum.
Como é o nome da autora do livro, Victor? Por favor, que eu Barry esqueci. Stevens. Barry Stevens. Ah, Barry Stevens. Barry Steven. Legal. Nada. Da Sumos Editorial, da Pensamento. Ah, qual Sumos, editorial? Sumos, Sum. Sumos, Sumos. Tá, Sumos Editorial. Você encontra obrigada. na estante virtual o livro, tá? Ah, é? Uhum, sim. Que é um livro antigo já. É um livro antigo. Em É, Estante sebo. Virtual. Uhum. É um site só de livros antigos? Que vende livros antigos e já usados até, tá? E, Ah, e, e, tá. e foi passado em PDF no grupo. A gente tem disponível ele em PDF no grupo, não tem? Acho que eu entrei depois, né, Vitor? Tá. Será que a gente não publicou? Acho que a gente publica de novo lá o PDF Será? dele, né? Eu não me lembro. Eu Eu acho que tenho eu ele em entrei. PDF. Você Quer que tem, eu coloque vó? lá, Ó, Vitor? Coloco lá. pronto, a Ah, vó vai por colocar. favor, Por favor, Vanessa. claro. Obrigada. Sim. Ô, Vitor, tem um livro do Jung que eu estou procurando sobre os símbolos. O É homem, fácil de o encontrar? homem e seus símbolos. É, É fácil. Eu também eu não sei se não existe ele em pare- PDF, eu tá? parece que ele é de 1970 e, não, se eu não me engano, não tem mais. É só encontrar Em como, sebos. Em como sebos. usado. É. A gente depois pode até ver se encontra em PDF e publicar lá disponível no nosso grupo no WhatsApp, tá? Que eu tive vontade de. Eu acho que tem tudo a ver com o nosso trabalho, né, com a simbologia Sim, sim, dos mandalas. É sim. legal, é isso. Tá. Obrigada. Imagine, mais alguma coisa em relação ao livro que vocês queiram comentar agora, nessa primeira parte? Não, não. Tá. Ó, 5 horas. A gente vai fazer uma pequena pausa de 15 minutos, tudo bem? Mas é de intervalo. Mas quando nós voltarmos daqui 15 minutos, às 5h15, tragam os mandalas e material para produzir mandala, tudo bem? Que é isso que nós vamos fazer na segunda parte do nosso trabalho hoje. Combinado? Tá bom? E a minha Tá. dica, eu vou parar o gravador, então a gente vai desativar o gravador, não saia do sistema só, tá?